Neste ano, passa a ser obrigatório o uso do simulador de direção veicular nas autoescolas para quem vai tirar a carteira de motorista na categoria B. Para tirar a primeira habilitação, o candidato deve fazer no mínimo 25 horas de aula prática, sendo 5 horas no simulador de direção. Para conhecer um pouco mais deste modelo que já vinha sendo utilizado aqui em Santa Maria desde 2014, vou conversar agora com o diretor-geral do CFC Via Centro, Rodimar Dallagnol. Bom dia, Rodimar. Bom dia, Bisonho. Bom dia a todos que nos veem e nos ouvem em suas casas. Como é que vem funcionando o simulador e qual é o efeito prático desta decisão ou desta obrigatoriedade da utilização do simulador a partir de agora? Sempre é bom a gente voltar um pouquinho no tempo. Lá em 2013, a resolução 4 do CONTRAN, ela preveu lá a utilização de simuladores no Brasil todo. Porém, com entrada em vigor, então, como era uma lei de 2013, no início de 2014. Vários estados se contrapuseram, não adotaram a ideia, até que lá por maio de 2014 houve em Brasília, a gente participou disso, várias discussões, inclusive junto aos deputados, junto à Câmara dos Deputados de Brasília. E aí, o que se alterou na resolução? Tornou-se, a partir daquela resolução, que é a 493, resolução 493 de 5 de junho de 2014, que o simulador ele seria optativo nos estados. Cada DETRAN teria, digamos assim, a responsabilidade de optar pela obrigação ou não nos seus estados. Bom saber que desde aquela data, então, o curso permaneceu com a mesma carga horária, ou seja, você tem 45 horas de aulas teóricas mais 25 horas de aula prática. Nos estados que não adotavam simulador, passaram a ter 25 aulas práticas. Nos estados que adotaram o simulador, e aí inclui-se o Rio Grande do Sul, por isso que o Rio Grande do Sul, desde meados de 14, ou seja, lá por janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, Santa Maria, nós já operávamos com simulador, já vem de lá 5 aulas, então, em simulador e mais 20 práticas na rua, então. O que ocorreu? Com a resolução 543, que ela é de 15 de julho do ano passado, ela obrigou, sim, a partir de agora, então, a partir da virada de ano, a partir de 2016, que todos os estados não é mais optativo, ele torna-se a ser obrigatório, ou seja, teremos as 45 aulas teóricas, as 5 aulas no mínimo de simulador, 5 aulas no mínimo de simulador e mais 20 aulas de direção veicular. Ou seja, em síntese, Rio Grande do Sul, nada altera, permanece o status quo que a gente enfrenta ou que a gente já apresenta desde 2014. Bom, e como se começou, né, na frente desde 2014, portanto, que avaliação já se pode fazer, da utilização do simulador e dos seus resultados práticos. Até que ponto o simulador realmente vem cumprindo com a sua finalidade aqui no Rio Grande do Sul, exatamente por essa avaliação que se pode fazer, por esse balanço, por esta estatística de 2014 até agora? Bisonho, sempre é bom reforçar, e a maioria das pessoas, e aí nós temos que não ressaltar e desmistificar um pouquinho a ideia do simulador. Muitas pessoas que estão nos vendo em casa acham que o simulador é um videogame, é um joguinho de computador que você vai lá e faz. Primeiro ponto fundamental assim, ó, você não comanda o sistema, é o sistema que te dá os comandos e você tem que executar de acordo com as normas. Então não é um brinquedo, e aqui eu reforço o convite, como eu fiz hoje de manhã numa rádio que o senhor trabalha, reforço o convite a você, ao Carlinhos, a outras pessoas que trabalham na mídia, que nos visitem e tenham essa experiência do simulador, para ver que ele não é nem um videogame, ele é algo muito sério. Mas o que é o simulador? Ele é uma ferramenta do processo pedagógico da formação do novo condutor. Onde é que ele encaixa? Ele encaixa entre o sistema teórico e o sistema prático, ou seja, acabar as 45 aulas teóricas, onde a pessoa adquire todo ou tem acesso a todo o conhecimento teórico técnico. Ele começa a aplicar em seguida com 5 aulas de simulador, para após o simulador ter o enfrentamento ou ter as aulas, digamos assim, em via pública, em veículos, então, ok. Qual é
as melhores, digamos assim, o que se faz nessas 5 aulas? É bom retratar que o simulador, fazendo a redundância, ele simula, desculpa mais uma vez pela redundância, ele simula situações reais de trânsito, coisas que dificilmente o aluno teria acesso durante o processo. Que tipo de simulações? Chuva, neblina, aclive, trânsito congestionado, uma série de situações adversas, animais passando na via, uma série Inclui xingação dos outros motoristas também, não? Não, essa ainda está vedada, mas quem sabe. Mas te faz o quê? Te faz tu realmente te portar perante dificuldades ou perante, principalmente, condições adversas do trânsito dia a dia. Ressaltando sempre, em ambiente seguro, em ambiente virtual, não colocando em risco nem a integridade do candidato, nem do profissional que está do lado dele e muito menos de outros agentes do trânsito, ou seja, pedestre, outros condutores. É uma experiência, digamos assim, ímpar e que tem contribuído bastante no processo de formação dos novos condutores. Perfeito. E o simulador chega a oferecer informação sobre infrações praticadas pelos operadores? Correto. Como a gente conversou, como eu falei rapidamente anteriormente, não é a pessoa que comanda a máquina, e sim a máquina te dá os comandos e você tem que fazer a manobra, a operação de acordo conforme as regras de trânsito prevêem. E é interessante, a gente já começa a ter estatísticas sobre isso, ou seja, no fechamento de 2014 nós já tivemos o primeiro diagnóstico, 2015 ainda não está fechado, o primeiro diagnóstico assim, ó, de como é que o candidato se porta no simulador. E, para nossa surpresa, é um reflexo do que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso trânsito. Bisonho, o senhor saberia me dizer, por exemplo, qual é a infração mais cometida no trânsito, no simulador? Que a gente consegue identificar, que talvez no trânsito a gente não consiga identificar devido talvez a não ter guarda suficiente, não ter agente de trânsito suficiente? Você teria uma noção? Bom, deixa eu ver pelas informações aqui de motorista mais ou menos bem informado. Tá? Utilização do celular, ultrapassagens indevidas, estacionamento em locais proibidos, isso é o que mais a gente tem acompanhado aí como a estatística da nossa rotina urbana. Na rotina urbana. Pois bem, para a gente ter essa noção da importância do simulador, ele vai um pouquinho mais a fundo. A infração mais cometida no simulador é não sinalizar o que você vai fazer no trânsito, ou seja, os usos das setas e dos sinais luminosos que o veículo tem. É o primeiro passo. No dia a dia a gente talvez não tenha essa dimensão, mas no simulador isso é cobrado, isso é identificado. E a gente já começa a preparar esse novo aluno com esse sentido. Ou seja, no trânsito a gente não vê muito, por quê? Porque não vai ter um agente te multando em cada curva que você vai fazer, em cada cruzamento, mas o simulador sim, ele te cobra e ele te dá pontuação negativa no caso não atingimento. Então, a primeira infração mais cometida é deixar de usar os sinais no seu devido tempo, ou seja, sinalização para cruzamentos, para freagens, para distanciamentos, tudo isso. E a segunda retrata muito bem o que a gente Veja que aí a informação do jornalista prejudicou a observação do motorista, porque como jornalista o que se vê nas estatísticas é isso, né? Não se fundo. Mas aí tu tens razão e o simulador se justifica plenamente, porque o que mais a gente observa como motorista é isto. A falta de sinalização. Vai dobrar para cá, vai mudar de sentido ali na rua, não tem nenhuma sinalização. Está correto o simulador. Reflete o nosso dia a dia do trânsito. É verdade. E a segunda infração não poderia ser velocidade. Realmente a velocidade é a segunda, assim, bem acentuada também, quase tanto quanto a da sinalização, um pouquinho menos, mas é a que mais a gente enfrenta. Ou seja, a gente tendo essa informação, por que é uma ferramenta importante? Porque você tendo essa informação, no momento que o aluno sai do simulador, ele leva consigo um histórico do que ele errou, de quantas faltas ele cometeu, e essa informação é repassada para o instrutor prático antes de começar a sua aula prática.
Ou seja, o Bisonho como um candidato, no momento que ele sentar lá no veículo para iniciar suas aulas práticas, ele já tem o instrutor já tem o histórico. O Bisonho não respeita muito a velocidade, ele tem dificuldade em tal marcha, ou seja, você já tem um histórico que facilita muito o quê? A preparação, o aperfeiçoamento e o ganho de tempo, principalmente no processo de ensino-aprendizagem. Bom ressaltar como estatística, né, que a partir de 2014, com a implementação do simulador, as pessoas que passam pelo simulador, a gente conseguiu atingir os objetivos, assim, quase 80% das pessoas que passaram pelo simulador conseguiram ser aprovadas nos seus exames de direção lá na ponta. Muito bem. E o cenário oferecido pelo simulador, ele fica limitado às vias urbanas ou chega também às nossas rodovias estaduais e federais? Importante ressaltar isso, Bisonho, o simulador ele consegue ter essa prática da rodovia, coisas que no processo normal, no normal da preparação, hoje a aula em rodovia, infelizmente, eu como educador, como alguém que trabalha na área, vejo que é uma lacuna no processo de formação, é a não obrigatoriedade de aulas em rodovia. O simulador faz os experimentos, ele chega, ele vai em rodovias, ele vive principalmente ultrapassagens em rodovias, são testados, mas a gente pensa e defende que seria muito importante a questão de aulas em rodovia no processo de formação. Por que não é obrigado? Por que ele é optativo? Porque no exame de direção ele não vai ter o acesso à rodovia. O exame de direção ele é eminentemente urbano, ele é eminentemente dentro da cidade. Com isso, há uns 8 anos atrás, até 8 anos atrás, eram obrigatórios de 2 a 5 aulas em rodovia, mas por essa de não exigência da prova, as pessoas começaram, não, mas se não precisa para a prova, não precisa para a vida. Tá? E aí mudou-se a legislação, pressionou-se os legisladores, mudou-se a legislação, deixando ela optativa. Eu sempre deixo, e hoje de manhã mesmo reforçava isso numa entrevista, eu sempre deixo aquele conselho, se não puder fazer no decorrer do processo de formação, depois de habilitado, quando receber a sua permissão, naquele primeiro ano em que você está ainda como, digamos assim, em estágio probatório, que é o período de permissão aquele, a CNH que ela não é definitiva, ela é provisória ainda, você volte ao CFC e solicite algumas aulas em rodovia. Isso é fundamental para a preparação, faz diferença e com certeza evita que a gente tenha muito desgosto, muito dissabores que o trânsito a todo dia nos dá. Para encerrar, uma pergunta que inclusive hoje lá na rádio, quando a gente fez a alusão que ia buscar mais detalhes sobre esta matéria, não esquece de perguntar a obrigatoriedade da utilização do simulador, que aqui em Santa Maria já vem acontecendo desde 2014. De alguma forma alterou ou vai alterar o custo de confecção da CNH? Respondendo, não muda nada no Rio Grande do Sul, ou seja, no presente momento os valores são iguais, não há mudança nenhuma no processo, portanto não há neste momento nenhuma alteração de valores. Porém, é importantíssimo ressaltar que agora em 31 de janeiro há a mudança da UPF. O que é a UPF? A Unidade Padrão Fiscal do Estado, onde todos os serviços estaduais são majorados. Previsão de reajuste no mínimo na casa de 10,77. Outros custos também geralmente são incorporados. A gasolina acabou de dar um pulo fantástico e ela também é um dos principais insumos do nosso trabalho. Então, até 31 de janeiro não há previsão de mudança de valores. Então, quem está em casa pensando em se habilitar, janeiro é um mês que é interessante sim, se tem interesse em abrir seu processo, em garantir seus valores. Que em fevereiro nós teremos sim daí reajuste. Não por causa do simulador, mas sim em mudança da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Qual é o preço médio hoje, o valor médio? Hoje uma categoria B ela está na casa de 1.715. Tá? Não temos previsão de quanto é que isso vá a partir de fevereiro, mas hoje uma categoria B com simulador e tudo, 1.715. Bisonho, só aproveitando o gancho assim, ó, já está na forma, como a gente costuma dizer, já está na forma preparado a entrada em vigor do simulador para motocicletas. Tá? A previsão era para início deste ano, foi atrasado um pouquinho em função da categoria B para outros estados, mas eu penso, e pelo acompanhamento e pelos contatos que a gente tem via através do Sindicato dos CFCs do Rio Grande do Sul, qual sou vice-presidente, que não deva virar 2016 sem a gente já ter os primeiros protótipos de simulador de motocicleta.
e com certeza a obrigatoriedade virá em seguida. Muito bem, obrigado Rudimar Dallagnol, que é diretor-geral do CFC Via Centro e é vice-presidente do Sindicato dos CFCs no estado do Rio Grande do Sul. No controle geral da TV, que agora faz o intervalo e já volta.